Gondim, a gente conversou várias vezes, algumas vezes no ar, outras vezes fora do ar, a respeito da questão evangélica no governo Lula. Conversei contigo, conversei com o Sérgio Duzilek, conversei com o Hermes, conversei com o Caio Fábio, conversei com o Felipe Scarcella, conversei com o Walter, que também é da Bethesda, e com todas as conversas, meio que ninguém se surpreende de vocês. Todo mundo diz ainda assim, nós avisamos. E ainda se eu for reduzir esse grupo ao teu nome e ao nome do Sérgio Duzilek, eu ainda escuto, além do nós avisamos, nós avisamos e nós estivemos presentes em algumas reuniões, nós conversamos, nos colocamos à disposição, etc, etc. E essa pauta sempre era uma pauta em torno da dificuldade da conversa do governo com os evangélicos. Porém, e eu quero aqui chamar a atenção da nossa comunidade, agora criou-se meio que um burburinho nos últimos dias pela publicação de uma carta da Mara 7, que é, na verdade, uma espécie de agência, de coletivo de investimento e administração de carteiras de investimento junto aos bancos. É um coletivo também de especulação e de investimento que pertence àquilo que nós chamamos de Faria Limers, ou Faria Limers, ou como queiram. A Mara 7, que tem um certo respeito nesse meio, eu tive o cuidado de conversar com outros Faria Limers a respeito, inclusive da Mara 7, publica mensalmente as suas cartas de alerta, atenção e recomendação para os seus clientes investidores. E na última carta, ela levantou, então, o perigo de que os evangélicos irão derrubar Lula em 2026. A primeira coisa que eu pensei, Ricardo, foi trazer o amigo aqui, porque tem uma parte da carta que eu confesso que me deixou em dúvida. Então, eu estou colocando aqui na tela para a nossa comunidade, inclusive, poder acompanhar, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui diz, sobre temas comportamentais, os evangélicos se posicionam contra o aborto em uma parcela maior que os católicos, enquanto metade dos católicos são contra casamento gay. Entre os evangélicos, essa proporção chega a 83%. Além disso, o número de evangélicos que se opõem ao sexo fora do casamento, 76 contra 44, e ao divórcio, 39 contra 17, é quase o dobro em comparação aos católicos. E aqui tem um parágrafo que eu quero destacar, porque eu quero muito te ouvir, Ricardo, porque eu não sei, eu não concordei muito com isso aqui. Acreditamos que a ideia evangélica que melhor representa o momento social brasileiro é a teologia da prosperidade. Ela associa a fé em Deus com o sucesso material, saúde, bem-estar físico e emocional. Essa ideia enfatiza que o sucesso profissional faz parte da caminhada espiritual e seu avanço é uma bênção de Deus ao bom fiel, enfraquecendo assim a conexão entre a melhora de vida pessoal com o governo corrente. Então, eles colocam basicamente, ao longo das 31 páginas, análises econômicas e pegam 2 ou 3 páginas ali para falar especificamente dos evangélicos e colocam que a teologia da prosperidade é a ideia evangélica que melhor representa o momento brasileiro. A pergunta que eu te faço para iniciar, Ricardo, a teologia da prosperidade, ela é a ideia que melhor representa o evangélico brasileiro, mesmo nós tendo, por exemplo, a Assembleia de Deus como a maior denominação, ou as pentecostais como a maior denominação, que não são necessariamente da teologia da prosperidade, dá para se analisar desta forma? Eu não estou aqui tirando o perigo evangélico, não, eu concordo com esse perigo, mas não sei se concordo com esse perigo pelos mesmos motivos que os Faria Limers estão colocando. A palavra é tua, meu amigo. Olha, eu li o texto, eu li esse manifesto, você mandou para mim há uma semana, mais ou menos, né, uns 10 dias, eu li, e assim, quando ele diz a melhor, né, a melhor faceta, ou é a melhor característica do movimento evangélico, a palavra melhor aí eu fico deveras preocupado, porque
na minha opinião, como pastor de uma comunidade cristã que já foi do movimento evangélico e hoje caminha na contracorrente disso tudo, a minha percepção é que não é a melhor, é a pior. Quer dizer, a pior faceta daquilo que poderia se identificar como cristianismo está representado na teologia da prosperidade. E por que eu digo que é a pior? Porque a teologia da prosperidade é um recurso mágico no enfrentamento de uma sociedade que não consegue realizar as aspirações básicas dos cidadãos. Então, nós temos uma economia, nós temos um sistema, vou colocar essa palavra, nós temos um sistema econômico brasileiro que ele não possibilita ascensão social. Ele mantém, quer dizer, ele é neoliberal na sua essência, porque preconiza cada vez menos a presença do Estado e cada vez mais a autorregulamentação do mercado, quer dizer, o mercado se autorregulamenta, não precisa da ingerência do Estado. Quanto menos Estado, melhor. Essa é, muito brevemente, a ideia neoliberal. E essa ideia neoliberal num Estado brasileiro, numa economia brasileira que, historicamente, não viabilizou uma classe média, que, historicamente, não possibilitou que as camadas mais baixas, de menor renda, pudessem ascender socialmente. Tivemos pouquíssimos períodos na economia brasileira, talvez no primeiro governo do Lula, isso aconteceu, talvez não, aconteceu pela primeira vez na história do Brasil, que houve, mas foi muito pequeno, ele foi muito liminar, ele não foi um crescimento da classe média substancial. E muita crítica, inclusive, a esse crescimento da classe média durante o governo Lula, porque foi mais de acesso a bens de consumo e não acesso a uma classe média que tivesse, por exemplo, melhor condições em outros setores, né? Sei lá, transporte público, educação, saúde, uma classe média que teve um acesso maior a bens de consumo, comprou mais geladeira, comprou mais carro, entupiu as cidades de carro. Mas aí, veja qual é o quadro. Nós temos um modelo neoliberal de economia. Esse modelo neoliberal de economia não ajuda, não favorece, não possibilita ascensão social. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é um recurso mágico, é um recurso sobrenatural. É você apelar, já que nós não podemos contar com os mecanismos sociais e econômicos do Estado, do Brasil, da nação brasileira, para que a gente possa ascender socialmente, nós vamos recorrer ao divino, nós vamos recorrer a Deus. E aí aparece o pastor, o charlatão, o vigarista, o mercenário, que diz o seguinte: eu sei o macete, eu sei como. Então, na minha opinião, é a pior versão. Mas a leitura deste documento está certa. Porque a leitura desse documento diz o seguinte, que o neopentecostalismo vingou no quadro evangélico brasileiro. E aí eu quero corrigir você. Eu tenho um amigo que é estudioso do pentecostalismo e das características da pentecostalidade religiosa evangélica, e ele me disse uma vez uma frase que eu concordei com ele. Isso já faz muito tempo. Ele falou: Ricardo, o pentecostalismo clássico se neopentecostalizou por completo. É raríssimo você ir numa igreja
pentecostal brasileira que não tem um discurso da teologia da prosperidade. É raríssimo. Por quê? É simples a resposta. Porque a teologia da prosperidade oferece às pessoas um recurso mágico de enriquecimento e prosperidade. Você não vai prosperar trabalhando, você não vai prosperar sendo um empreendedor, nenhum motorista de Uber vai ficar rico, nenhum entregador de iFood vai conseguir subir socialmente, você não vai, mas eu tenho um recurso, eu tenho como você prometer a você, na favela, a ter não só prosperidade, a ter proteção divina, angelical. Seus filhos vão estar protegidos. Eu fui numa igreja neopentecostal no Rio de Janeiro, já faz mais de 10 anos, porque eu queria ter o feeling, eu queria ter não queria me distanciar demais, eu queria ouvir in loco. E aí fui anonimamente, sentei lá num banco, ninguém me reconheceu, do começo ao fim. E nesse culto, era um culto à tarde, era um culto vespertino, 5 horas da tarde. Nesse culto, o pastor levantou seguramente 6 ofertas durante o culto. Todas as falas e todas as inserções e tudo o que aconteceu no culto era direcionado a dinheiro. E eu me levantei quando ele levantou uma oferta, em que ele dizia o seguinte: eu estava vindo aqui para esse culto e vinha descendo ali pela ladeira da favela tal e vi um rapaz morto, executado pelo crime, executado por uma facção criminosa. Estava morto, um lençol estendido sobre ele, 4 velas no chão. E eu pensei assim, isso o pastor dizendo, eu vou para o culto agora e eu vou dizer ao meu povo que cada mãe, cada pai que estiver no culto não precisa ver o seu filho numa calçada com o cobertor no rosto. Basta que eles ofertem a Deus quantidade. Aí, quando ele fez esse achacamento, foi um achaque, foi uma violação da dignidade das pessoas ali, uma mentira. Foi vergonhoso para mim, que eu falei, eu não posso ficar mais 2 minutos nesse ambiente, eu tenho que me levantar e ir embora. Então, esse apelo, ora, veja bem, isso é para mim, que sou classe média, isso é para mim. Mas para a mãe que desceu aquela ladeira, alguém está oferecendo a ela uma proteção que a polícia não dá. Alguém estava oferecendo a ela um fechamento de corpo, se é que eu posso usar essa expressão da religiosidade afro-brasileira. Sim. Fechar o corpo. Ora, por uma oferta. Então a pessoa dá, a mãe que está preocupada com o filho vai dar essa oferta, o pai vai dar essa oferta, vai ofertar o que ele tem, as cuecas ele entrega, se for necessário. Então, eu acredito sim que a grande força que o governo terá que enfrentar nas eleições de 2026 é sim do neopentecostalismo, é da teologia da prosperidade.